Bem-vindo à nossa aula de número 6, do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula, continuaremos falando de romantismo. Na aula passada, nós começamos a falar sobre o período romântico. Lá, nós conhecemos um pouco sobre a poesia do período, os principais temas, como eles foram desenvolvidos, os principais autores e as características. Agora, vamos falar um pouco sobre a prosa. Ou seja, sobre os romances escritos na escola romântica. As características que se fizeram presentes foram as mesmas da poesia, mas vamos falando sobre elas durante a aula. A prosa romântica, diferente da poesia, que foi dividida em gerações, foi dividida em romance urbano, romance indianista, romance regionalista e romance histórico. Vamos conhecer agora cada um deles. Para falarmos de romance urbano, é importante citar que, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, muitas coisas mudaram em nosso país. E não foram só politicamente. A vida em sociedade sofreu um deslocamento bastante intenso, pois muitas escolas foram criadas, bibliotecas fundadas, centros urbanos surgiram impulsionados pelo poderio econômico gerado pelo café. E a imprensa veio colaborar para o desenvolvimento desse cenário sociocultural. Os folhetins, que mais tarde seriam chamados de romances urbanos, começaram a exaltar esses costumes e padrões de comportamento trazidos pelos europeus. No entanto, aqui era possível observar um contraste muito grande entre a população e, ao mesmo tempo, em que se era possível ver palacetes com todos muito bem educados, ao lado se encontravam casas muito humildes nas quais as pessoas moravam de maneira muito simples. Assim, podemos dizer que o romance urbano, também chamado de romance de costumes, ocupou-se em retratar a cidade do Rio de Janeiro, que era o centro político e cultural da época, e, portanto, agregava o público consumidor e o maior número de pessoas. Dessa maneira, era possível falar sobre os costumes das pessoas, o tipo de trabalho que realizavam, as festas que organizavam e ou frequentavam, as tradições, a caracterização do espaço e costumes, entre outros. Por todos esses aspectos, esses romances possuem um valor documental. Aqui na tela nós podemos ver a capa do livro A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo, que foi o autor de A Moreninha, introduziu o gênero no Brasil ao publicar em 1844 este livro. Esta obra retrata, além dos costumes, um romance que aborda as mediocridades da sociedade carioca da época. Além deste autor, é possível citarmos outros que se destacaram, tais como José de Alencar, com Senhora e Lucíula, e Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, um dos livros que mais se destacam dentro desse segmento. Vamos agora falar de romance indianista. Estes retratam os indígenas como herói nacional, por ser eles quem primeiro estavam nessas terras antes do colonizador branco, sabendo dessa maneira expressar de maneira muito mais sábia o amor e o respeito pela natureza. Por meio desse gênero de prosa, Alencar conseguiu desenvolver um sentimento de nacionalidade em seus leitores. As características principais dessas narrativas são o nacionalismo, a exaltação da natureza, uma vez que é o cenário no qual o índio vive, a idealização do índio enquanto um ser incorruptível, os temas históricos, o resgate de lendas e o índio como um herói europeizado, quase medieval. Além do contato do índio com o europeu colonizador. Dentro desses romances, podemos citar como os mais conhecidos
o Guarani, que foi publicado em 1857, Iracema, que foi publicado em 1865, e o Birajara, de 1874. O romance regionalista retrata a diversidade brasileira por meio da exploração de paisagens e costumes das regiões que se encontravam distantes da corte e das principais cidades que receberam forte influência europeia. Os autores procuravam, por meio da sua prosa, mostrar a seus leitores que a vida dos habitantes estava intimamente ligada ao meio físico no qual travavam contato. Nesses romances, os homens receberam os papéis de destaque, em detrimento das personagens femininas, diversamente retratadas nos romances urbanos e sociais. O romantismo regionalista surgiu durante o século XIX, inicialmente nas obras de José de Alencar, Bernardo Guimarães, Visconde de Toné e Franklin Távora. Como a leitura e o aprendizado não era muito acessível às pessoas das regiões mais afastadas, não eram muitas as jovens letradas. Assim, livros eram sinônimo de má influência para as jovens. Veja alguns dos principais títulos. Aqui podemos ver algumas capas de obras, tais como A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, o qual já foi adaptado para a TV, O Gaúcho, também do José de Alencar, e Tio, também do mesmo autor. Tio é uma das obras literárias disponibilizadas na lista de bibliografia do concurso vestibular da FUVEST. E por último, Inocência. O romance histórico, por fim, como o próprio nome diz, são os romances de fundo histórico voltados para o período colonial brasileiro. Eles fazem uma proposta de interpretação do século XVII, como a busca por ouro e as lutas pela expansão territorial. Algumas das características presentes em seus enredos são o nacionalismo exaltado e a importância da construção histórica da pátria através da literatura. As principais obras dessa categoria são As Minas de Prata, de 1865, a qual fala sobre o início das minas de prata e a corrida por metais preciosos, e Guerra dos Mascates, que fala sobre os conflitos entre as cidades históricas de Olinda e Recife. Ambos são de José de Alencar. Agora que já aprendemos, vamos praticar um pouco. Para a nossa atividade número 1, temos uma questão adaptada de concursos vestibulares, a qual nos faz a seguinte proposição. Os romances O Guarani e Iracema destacam-se dentre os outros romances românticos brasileiros porque José de Alencar, na tentativa de retomar o passado, procura: letra A, criar um ambiente medieval e cheio de mistérios. Letra B, na cidade, o lugar de refrigério, de tranquilidade, onde o seu espírito possa encontrar a paz. Letra C, novas situações que o conduzem às terras distantes, às paisagens exóticas orientais. Letra D, mostrar o sofrimento do homem escravizado nas terras baianas dos senhores de cacau. E letra E, identificar-se com as origens da nacionalidade brasileira, exaltando o índio. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa E, uma vez que as demais não correspondem ao romance indianista de Alencar. Continuando com as questões adaptadas dos concursos vestibulares, vamos abordar a importância de José de Alencar na prosa romântica. Como você pôde observar, Alencar é o único autor presente em todas as modalidades do romance romântico, o que o torna muito importante, tanto como literato quanto contribuinte histórico, por meio de suas obras. Assim, observe as alternativas e assinale aquela que melhor atenda à afirmação.
José de Alencar escreveu muitos romances de costumes. Também conhecidos como romances urbanos, esta prosa é aquela que reflete os costumes das pessoas que moravam na cidade do Rio de Janeiro quando a família real veio para o Brasil. Então, nós temos como a letra A as obras Tio e o Sertanejo. Na letra B, Senhora e Iracema. Na letra C, Senhora e Diva. Na letra D, Iracema e Lucíola. E por fim, a letra E, o Guarani e Diva. E aí, qual será a alternativa que melhor atende a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa C, pois ambas as obras retratam os costumes urbanos daquela época. A letra A tem Tio e o Sertanejo, que são regionalistas. A letra B tem Iracema, que é indianista. Na letra B, novamente, nós temos Iracema, que é indianista. E na letra E, nós temos o Guarani, que também é indianista. Essa foi a nossa 6ª aula do módulo 2 de Língua Portuguesa. Nela, nós continuamos falando de romantismo, abordando a produção literária e prosa e o contexto no qual ela foi produzida, assim como as características que apresentaram. Além disso, destacamos os principais autores e as suas obras. Até a nossa próxima aula.